Olá, meu nome é Larissa Bruna, eu sou engenheira civil, patologista. E meu nome é Priscila Elton, eu sou engenheira civil. Nós somos da Alô Engenharia e nós trouxemos um novo quadro de... Lições aprendidas. Quase que esquece. Esse caso aqui, gente, é um prédio que nós demos consultoria de fachada. É um prédio em Belo Horizonte. E Residencial, né? Residencial, um prédio que nunca fez manutenção de fachada. Na fachada nós temos alguns sistemas diferentes. Lá tinham concreto aparente, fachadas com textura, revestimento cerâmico na frente do prédio, na fachada principal onde está aquele andaime. Mas onde que foi a lição aprendida desse edifício? Nos pavimentos de trás, né, nos andares de trás, nas duas coberturas de trás e uma da frente, não tivemos nenhum problema para acessar. Então, toda a manutenção foi feita com cadeirinha. Toda a manutenção 100% feita com cadeirinha. É uma manutenção que a gente tinha ali já estipulado o valor, já tinha negociado com a empresa, tudo certo. Porém, na parte da frente... No meio da obra, a gente descobriu que não conseguiríamos acessar a outra fachada da mesma forma que tinha sido planejado. Então, o proprietário não autorizou. Não autorizava, a gente tentou negociar, quando eu falo a Alon, porque estávamos fazendo um acompanhamento dessa obra, que é tratando de toda a parte técnica, enfim, administrativa ali com o síndico. Tentamos entrar no imóvel do morador da cobertura para poder acessar a fachada, mas ele não autorizava. Então, nós tivemos que, no meio do processo, incluir o custo de andaime. Andaime fachadeiro caríssimo. E não é simplesmente local o andaime montar lá. Não é uma estratégia técnica simples. Porque quando a gente vai fixar o andaime, nós precisamos de fato fixá-lo. Então precisou fazer aberturas na alvenaria para conseguir prender o andaime. Isso muda toda a logística de obra. Além disso, precisou avaliar a estrutura de concreto. A laje onde seria apoiado o andaime precisou ser avaliado para ver se ela comportava essa carga e contratar um engenheiro mecânico para poder acompanhar a montagem da estrutura, um custo que não estava previsto. Mas aí a sua pergunta vai ser, ou pode ser, mas por que o condomínio não entrou com processo contra o morador? Nós estávamos no meio da obra. Exatamente. Não tinha viabilidade, por mais que a gente negociasse, não tinha viabilidade técnica de se parar a execução, entrar com o processo, esperar o processo para conseguir liberar. E a Bruna foi a pessoa responsável, porque eu estava ali com o neném recém-nascido, e a Bruna foi responsável por desmontar e entregar esse querido andaime. Conte-me, Bruna, como que foi sua lição aprendida desse andaime? Nossa, esse andaime foi uma novela. Na verdade, assim, essa história do andaime, ela trouxe algumas lições aprendidas. Primeiro aqui foi a questão do aumento de custo por conta do material e aumento de custo por conta do cronograma de obra, que ele foi extremamente afetado. A Priscila falou da fixação. Só que quando você vai desmontar o andaime, você tem que ir desmontando e tapando, né? Vedando aqueles vãos que nós fizemos, aqueles furos, para fixar o andaime. Então, você vai descendo e fixa. Aí tem que esperar o tempo de cura. Aí você desce mais um pouco, veda, espera o tempo de cura. Então, isso aumentou consideravelmente o nosso cronograma. Foi um custo absurdo. Aí também tinha o tempo de locação, que a gente tinha estimado um tempo de locação, mas não imaginávamos que o tempo de cura para vedar esses locais que a gente precisou fazer o furo seria 1. Então, isso também deveria ter sido considerado. Enfim, foi uma ótima lição aprendida, mas muito doída, né? E a gente teve mais um percalço, a chuva. Que é uma coisa que é muito importante para quem vai fazer uma obra de fachada, para quem vai fazer um retrofit de fachada, prestar atenção nas épocas chuvosas. A melhor época do ano para começar a pensar em fachada seria agora em abril e terminar ali a primeira etapa de execução de fachada em outubro, novembro no máximo. Porque nós tínhamos um problema sério de estar chovendo muito. Então, durante o processo de desmontagem do andaime, tinha chuva, né, Bruno? Tinha. Aí tinha que parar, descer com a equipe, esperar o sol abrir de novo para conseguir desmontar. E isso contando o prazo de locação. Exatamente. E uma outra lição, conta pra gente sobre a base do andaime, a entrega dos equipamentos da sapata. Uma coisa que a gente aprendeu lá na equipe é o seguinte: primeiro, só receber o material pessoas da sua equipe.
Por quê? Para você receber esse material, você precisa de uma pessoa capacitada para montar e desmontar. Então, nós contratamos uma empresa terceira para fazer a montagem e desmontagem desse equipamento. Só que quando o equipamento chegava na obra, alguém tinha que receber, conferir e receber. No dia que teve uma das entregas, quem recebeu foi esse rapaz da terceirizada. E sumiu o equipamento. Sumiu uma peça. E a gente depois foi atrás dele para saber se o funcionário era dele. Ele não quis mais conversar com a gente, não queria mais dar informação, enfim. Sumiu essa peça, a gente não achava. E quando foram dar baixa lá, deram baixa como se estivesse faltando 3 no nome desse colaborador, que não é nem nosso. Então, uma das lições aprendidas nesse case de sucesso aqui foi não permitir que o material entre na obra sem a assinatura da equipe fiscalizadora ou equipe de obra mesmo. E quando o material chegar na empresa locadora, pedir para eles conferirem também, porque eles também não conferiram e eles falaram que estava faltando 4 ao invés de 1. E a gente conseguiu depois, com o nosso controle, comprovar que só faltava uma, que foi assinada por esse colaborador. Então, várias lições aprendidas e isso tudo impacta em custo, muito, em prazo e também em desgaste, porque foram quase 2 meses para resolver isso. Né? Foi. Quase 2 meses para resolver. Então, é uma lição aprendida de obra de fachada que eu acho que vale muito a pena trazer aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo, mais uma lição aprendida. E, não esqueça de assistir o nosso podcast, que tá tanto no YouTube como também no Spotify. Sim. Aguardo vocês. Tchau. Tchau, tchau.